Olá, amigos, amigas, sou a professora Luciana Sávio e venho aqui mais uma vez falar sobre educação, mais especificamente sobre o Plano Nacional de Educação. Como o nome diz, trata-se de um plano que é feito mediante a realidade em que a educação se encontra, ouvindo-se diferentes segmentos da educação para se estabelecer metas a serem atingidas a médio e longo prazo. Geralmente ele tem uma duração, um período de 10 anos, né? E nesse plano, atualmente em vigor, de 2024 até 2034, o presidente da República manifestou preocupação com a unificação dos sistemas, né? A gente sabe que uma meta importante desse plano é atingir a qualidade do ensino e garantir que todos, né, possam ter acesso e que permaneçam dentro das escolas aprendendo. Veja bem, é preciso que se estabeleça uma diferença entre o que acontece de fato, né, e o que está no papel. E a gente tem que lutar, principalmente nós como professores, para que o que está no papel, de fato, aconteça dentro das nossas escolas. Eu, particularmente, que sou professora, muitos de vocês que são professores, gestores, e principalmente os pais dos alunos, precisam participar dessa execução da aula. Porque é na aula que as coisas de fato acontecem. Os planos são muito bonitos, são necessários, a teoria é a base. No entanto, na prática, se não houver a realização dos fatos e dos atos, fica uma coisa figurativa, né? Então, esse Plano Nacional de Educação estabelece, dentre muitas metas, essas que são importantes, que é justamente a melhoria na qualidade do ensino e o acesso de todos. E agora, mais recentemente, o governo federal promoveu algumas mudanças no sentido de unificar esses sistemas, ou seja, de que não haja uma disparidade, uma diferença tão grande entre o que acontece nos municípios, no estado e nas escolas federais, né? Que a gente sabe que existem universidades federais, institutos federais, todos primando pela qualidade do ensino, no entanto, seguindo diretrizes muitas vezes diferentes. Não que as diretrizes não sejam garantidas pela lei, mas muitas vezes os municípios fazem o que eles querem e não escutam, não consultam as partes interessadas. É o que acontece aqui nesse município da cidade de Praia Grande, por exemplo, onde eu trabalho. Acredito que aconteça em diferentes municípios, onde a democracia não acontece da forma como deveria, para que as coisas de fato aconteçam dentro da sala de aula. Estou falando mais especificamente sobre a educação especial, que é o segmento em que eu trabalho, né, a modalidade de ensino na qual eu atuo atualmente, e que necessita de critérios realmente consonantes com a legislação federal, lógico, com a LDB, que possam realmente criar condições para maximizar os resultados dentro da sala de aula, mais especificamente nas salas de recursos. Então, praticamente, na prática, quem trabalha em salas de recursos sabe que o atendimento tem que ser especializado, ou seja, tem que haver garantias de professores especializados, devidamente capacitados, e que todos os alunos devem passar por uma avaliação, independentemente do laudo, do diagnóstico médico, clínico. Ele deve passar por uma avaliação pedagógica. Por quê? Porque os professores, eles têm capacidades limitadas também. A gente atua na parte pedagógica, a gente não atua na parte terapêutica nem clínica. Nada que a gente não possa, claro, dar
um suporte, mas a nossa especialização é no sentido de desenvolver habilidades pedagógicas, cognitivas, socioemocionais, para que esse aluno consiga se desenvolver dentro de uma sala de aula regular. Então, é importante que antes do aluno entrar na sala de recurso, nós, professores especializados, possamos fazer uma avaliação para saber se esse aluno vai ou não se beneficiar desse atendimento especializado. Senão a gente fica dando murro em ponta de facas, porque entra um aluno, por exemplo, que tem um diagnóstico, mas que não necessita, que não enfrenta barreiras dentro da sala de aula regular e que, portanto, não necessita do atendimento pedagógico especializado. Então, o que vai acontecer? Uma perda de tempo, tanto do professor, né, quanto do aluno, cujos pais trazem para a sala de recurso com certo sacrifício, se mobilizam, se planejam para trazer esse aluno para a sala de recursos, e esse aluno simplesmente vai entrar na sala de recurso. É como você dar um antibiótico para quem não está doente. Não querendo, é óbvio, comparar um diagnóstico de deficiência com uma doença, não é isso. Mas o fato é que a gente precisa atuar com base nas barreiras, ou seja, nas deficiências que esse aluno tem de fato. Não vamos atuar nas deficiências que ele não tem. Pelo contrário, podemos até criar algumas deficiências, não especificamente deficiências, mas podemos até prejudicar esse aluno que é obrigado a frequentar uma sala de recursos sem necessidade. É como você tomar um remédio sem necessidade e pode gerar efeitos colaterais, não é? Então é importante que essa avaliação pedagógica do professor seja feita. Aqui no município onde eu atuo, por exemplo, nós somos impedidos de fazer essa avaliação. Inclusive alguns professores que deram a sua opinião pedagógica foram recriminados, inclusive acusados de dar alta. Nós não damos alta, quem dá alta é médico. Nós fazemos uma avaliação pedagógica, fazemos indicações, orientações, é esse o nosso papel. E tudo isso é previsto em lei, uma lei maior que precisa ser obedecida. Então, voltando ao Plano Nacional de Educação, a tentativa aqui com essas mudanças é justamente de que os municípios obedeçam essa legislação, criem até com base por meio dos seus conselhos municipais, né, uma legislação própria, claro, baseada na legislação maior. Não se pode inventar lei, não é? Toda lei tem que ser consonante, ela tem que fazer o casamento com a legislação maior, que no caso da lei educacional é a LDB. Os princípios básicos estão previstos ali. A partir dessa lei maior, a gente esmiuça e faz a regulamentação, para a gente poder trabalhar junto com essa lei, certo? E isso não está acontecendo, é uma denúncia que eu faço, é uma coisa grave, que precisa ser ouvida e que eu vou continuar a minha luta durante todo o percurso profissional no qual eu me encontro. Porque eu luto pelos meus alunos, os nossos alunos precisam desses critérios, precisam dessa atuação do professor, porque é o professor que está mais próximo deles. É o professor que sabe realmente o que esse aluno precisa para se desenvolver. Com base em quê? Ele precisa de dados que são fornecidos pela classe regular, pela família, não é? Pela própria legislação. A gente precisa fazer essa consulta e fazer essa avaliação que precisa ser respeitada. Então vamos lá, professores, vamos lá, pais, vamos cobrar, vamos atuar nos nossos conselhos. Cadê nosso Conselho Municipal de Educação, sobretudo aqui da cidade de Praia Grande? Cadê? Que conselho? Onde é que está? Precisa ser um conselho imparcial, um conselho de fato representativo, que delibere, que seja um órgão consultivo, como deve ser nas escolas, por meio dos conselhos de escola, né? Isso precisa funcionar para garantir a gestão democrática prevista em lei e a consequente qualidade, melhoria da qualidade
do ensino do nosso aluno. Caso isso não seja respeitado, as principais vítimas serão os nossos alunos que não atingirão os resultados esperados. Ok? Então, vamos pensar sobre isso, vamos ficar de olho, né? E lutar juntos para que isso de fato aconteça, para que o professor especializado seja de fato respeitado como uma autoridade pedagógica dentro da sala de recursos e que as avaliações possam ser feitas para que o ensino, para que o aluno se desenvolva muito melhor. Ok? Obrigada a todos.